Let's go, questão 92, bem rapidinho. A gente tem uma questão aqui, eu vou buscar bem grande, tá? A questão, eu vou buscar logo enunciado pra gente entender o que ele quer da minha vida. Vamos lá. Essa questão fala assim, ó. Considerando que o item 1, hipoteticamente, o item 2, tarararararara, é correto afirmar que ratificação de convênio. Ratificação de convênio. O que a gente sabe sobre ratificação de convênio? Cara, a gente precisa, para conceder uma isenção, se eu não me engano, é de unanimidade, tá? Para os demais assuntos, eu acho que é 80% de quórum. E aí tem esse detalhe, que essa isenção vai ser ainda revogada se tiver pelo menos um discordante. E os demais assuntos aqui, na verdade, na revogação, eu preciso ter 20% de discordantes, ok? Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu tenho 3 situações. Isso aqui é um benefício, né? Um benefício de crédito consumido. Redução, isso aqui é uma redução, também é um benefício, redução de base de cálculo. Isso aqui é uma revogação, ok? Compareceram 18 estados e o Distrito Federal. Então são 19 presentes, ok? Esses 19 presentes aprovaram por unanimidade os benefícios de 1 e 2. Então 1 e 2 estão aprovados, certo? Existe aprovação em 1 e 2. E somente 16 aprovaram a revogação do item 3. Como a revogação só precisa de 80%, eu tenho 16 sobre 19. Que é maior, perdão, que é menor do que 20%, tá? Por quê? Porque é menor do que 16 sobre 20. Né? Então, se é menor do que 16 sobre 20, é... Ih, errei, né? Quer dizer o seguinte, ó. 16 sobre 19, na verdade, é maior do que 80% de aprovação. Porque 80% seriam 16 em 20. Beleza? Então, tá maior aí. Então, as 3 foram aprovadas de primeira instância, mas a gente ainda pode ter a ratificação. Quando a gente fala em ratificação, a gente só quer saber a ratificação até 15 dias depois da publicação. Eu quero saber qual foi a data da publicação aqui. Ó, a União publicou no dia 9, então até o dia 26 de setembro a galera pode se comunicar. Se eu tiver uma pessoa se pronunciando contrariamente até o dia 16 de setembro, esses 2 caem por terra. E se eu tiver mais do que 20% se pronunciando contra, esse aqui também vai cair, beleza? Eu estou falando do dia 26 de setembro. Ou seria 24? 24, né? 9 mais 5 mais 15 é 24. Beleza. Então, a gente não vai ter uma ratificação aqui do primeiro. O primeiro está aprovado. Ele foi aprovado por unanimidade e ninguém rejeitou em tempo hábil. Esse aqui foi aprovado por unanimidade, mas foi rejeitado em tempo hábil. Então, ele está rejeitado aqui, tá? Foi aprovada a rejeição dele. Esse aqui também foi aprovado por maior do que 80% das pessoas, mas teve 4 negantes, né? E aí 4 sobre 26 dá quanto? Bom, se fosse 4 sobre 25, dava uns 16%, né? Então vai dar uns... É menor do que 16%, certo? Então a gente não tem um quórum de 20% para revogar. Isso aqui está aprovado também. Aprovado o primeiro, aprovado o segundo. Então somente os convênios 1 e 3 estão aprovados. Isso aqui... eu acabei vindo para a resposta, perdão. Mas é isso mesmo, tá? Então, convênio 1 foi aprovado por unanimidade e foi aprovado porque não teve rejeição. Convênio 2 foi aprovado por unanimidade e foi reprovado por ter uma rejeição. Não pode ter nenhuma rejeição em 15 dias depois da publicação no DOU. E o terceiro foi aprovado por ter mais de 80% de aprovação e continuou aprovado mesmo após a rejeição, porque essa rejeição foi menor do que 20%, tá ok? Na casa dos 16%, eu acredito. Sim, abaixo de 16%. Então aí fica o entender, ok? E aí, revisão bastante legal sobre o tema. Quando a gente fala em quórum, se o assunto for competência lá no Confaz, a gente vai precisar de uma maioria absoluta dos membros votantes. Se o assunto for reapreciação de uma matéria que foi dada
naquela mesma reunião, tem que ser por unanimidade também, certo? Se o assunto for isenção, incentivo ou benefício, a aprovação também é por unanimidade e é proibida a abstenção. Para revogar um benefício, eu vou precisar de 80% de aprovação dos representantes presentes. As demais deliberações vai ser só 50%, ok? Então, a gente vê aí que existe uma grande questão ainda da unanimidade, o restante é basicamente uma maioria, né? Com exceção da revogação do benefício. As publicações vão acontecer o quê? Em 10 dias, publica-se no Diário Oficial e depois desses 10 dias você vai ter um início de 15 dias para a publicação dos decretos que vão ratificar a posição tomada lá no Confaz. Quem não publicar nada vai consentir da mesma forma e os que publicarem rejeitando podem realmente revogar, rejeitar, gerar uma não positivação daquela lei, certo? Como é que funciona essa rejeição? Se for uma rejeição de isenção, incentivo e benefício, basta que um rejeite. Se tiver um rejeitante, já era. E na rejeição da revogação, eu precisaria de 20% rejeitante. Ou seja, concedi um benefício. Se alguém rejeitar, já era. Não vai ter esse benefício. Já se esse benefício já existe e eu quero revogar, né? Eu preciso que pelo menos 20% não concorde com essa revogação. Belezura? Vamos falar um pouquinho mais, só para entrar nos detalhes. A gente tem a Constituição do Confaz, a gente tem um representante de cada UF e um representante federal, que é o ministro da Fazenda. As competências do Confaz são promover a celebração de convênios, né, sobre esses assuntos de concessão, revogação, isenções, benefícios, etc. Promover a celebração de atos de extraterritorialidade, também relacionados à assistência mútua da fiscalização. A gente quer também sugerir harmonizações e simplificação de exigências legais, né? O que tem mais aqui? Fazer aí melhorias, né? Fazer a gestão do Sistema Nacional de Informações Fiscais, conhecido como SINIEF. Fazer também um estudo de aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional. Também colaborar com o Conselho Monetário Nacional nos assuntos referentes à dívida pública, cumprimento de legislação e orientação das instituições financeiras. Belezura? Então, vamos para mais uma.